E precisamos de gente para ajudar no ministério infantil. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vou falar sobre isso hoje. Que pobreza é essa a que Jesus se refere? Muitos cristãos do primeiro século doaram tudo o que tinham por causa deste verso. Venderam casas, doaram suas motos incríveis, seus carros novos, por causa de uma busca por uma felicidade que Jesus diz que felizes seriam os pobres. Mas eu tenho para mim, e vou prová-los para vocês nessa noite, que Jesus não estava falando de riqueza, de bens materiais, como se a pobreza a qual Jesus se refere aqui fosse felizes os que não têm bens. E nós sabemos que isso não é verdade. Não ter o que nós precisamos e queremos e necessitamos não é bênção. Não é bênção sair na chuva, é bênção sair no carro. Não é bênção ter uma goteira em cima da cama, é bênção ter uma casa enxuta e uma cama gostosa. Então, nós não podemos atribuir esta palavra de Jesus, bem-aventurados pobres, com a ideia de que somente os miseráveis é que seriam felizes. Porque em Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, nem para muito, nem para pouco. Certa feita também em Mateus capítulo 6, Jesus nos adverte de que a gente não deveria se preocupar com o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, se Jesus diz que a vida de um homem não consiste no que ele tem, obviamente também Jesus está dizendo que a vida dele não consiste no que ele não tem. Ou seja, para Jesus, os bens materiais são insignificantes, tanto tendo como não tendo. Porque ele mesmo uma vez disse: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu, filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Mas Jesus também tinha uma roupa em que disputaram essas vestes dele na cruz, porque era uma veste sem costura, a melhor da época, uma Lacoste talvez, Tommy Hilfiger, ou qualquer outra que você julgue ser a melhor roupa, o melhor pano. Nós entendemos então que Jesus está transcendendo a vida da pobreza, bem como da riqueza, porque ambas não fazem diferença para Deus, mas o que Deus busca é o ser espiritual. Salmo 40, verso 17, por exemplo, Davi, o rei, rico, ele diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Davi rico, diz dizendo: sou pobre. O que é pobre, então, nesse contexto das bem-aventuranças, em que está em Lucas capítulo 5, e também, ou melhor, em Lucas capítulo 6 e Mateus capítulo 5. Segundo os estudiosos, essa pobreza
que Jesus fala bem-aventurado, feliz os pobres, não é a mesma que nós pensamos nos dias de hoje. Como, por exemplo, hoje pobreza está ligado à insignificância material. Ah, lá vai um pobre. Ou a pequenez em roupa, bens, cultura e etc. Não é isto. Você é um pobre culturalmente, ou seja, a sua cultura é pequena. Você é um pobre deste mundo, ou seja, você não tem bens, não tem riqueza, não tem carro, não tem roupa que você julgue ser decente. Ser pobre em espírito, como diz o texto, de espírito, porque o texto é completo. Está dizendo feliz os pobres em espírito, ou seja, transcende alguma coisa material. Significa ter se despido de todo o desejo de exercer a vontade pessoal. Ter renunciado a todas as opiniões preconcebidas na busca de Deus. Por que eu digo isso? Porque as Escrituras, elas precisam se completar. E ela se completa em toda ela. Quando Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, tome o quê? A sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo, esvazie-se de si mesmo. Esvazie das suas intenções, dos seus projetos, dos seus desejos. Que é a ideia de deixar a vida, os hábitos atuais, para buscar os hábitos e a vida de Deus. Pobre em espírito é aquele que está vazio de si para estar cheio de Deus. Isaías 57, verso 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e pobre de espírito. Ou, em algumas traduções, humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse humilde que tem por Deus o seu desejo e não quer a sabedoria deste mundo, é a esses que Jesus diz, felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Dostoiévski, que está em moda novamente, um escritor de 1885, escreveu Crime e Castigo, Irmãos Karamazov e tantas outras literaturas, histórias que têm ali permeado conceitos cristãos. Ele diz que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio que tem dentro da gente, só Deus pode ocupar. E não é um vazio de uma tristeza, é um vazio de entendimento. Isaías mesmo vai dizer que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus, nós estamos na contramão de Deus, nós estamos sem entender Deus. Alguns, segundo Dostoiévski, tentam preencher esse vazio com razão, com matéria, com ciência, com autossuficiência, ou até mesmo com ceticismo. E essa pobreza interior, que não descreve a pequenez da pessoa ou sua insignificância, mas o seu coração humilde em ser o que Deus quer que ele seja. Se você for para 1 Samuel, quando você vê o profeta descendo até a casa do pai de Davi, quando Deus diz, ali na casa daquele homem eu levantarei um rei. E aí ele chama os seus filhos, e se você perceber o que Jessé faz, quando ele sabe que Deus quer ungir um rei na sua casa e da sua casa, Jessé põe os seus filhos, que são os melhores valentes, os mais combatentes, os que estão cheios de ciência e de conhecimento, ele apresenta a Samuel, para que Samuel unja rei, porque ele entende que só se assentará no trono de rei, e só será ungido como rei aquele que tem pleno conhecimento, aquele que é entendido, aquele que tem um conhecimento profundo das coisas. Quando Samuel vai para a casa de Jessé, Deus fala com ele e diz assim, em 1 Samuel 16, 7,
O que também Samuel achava, como eu e você achamos. Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê o que está fora, Deus vê o que está dentro. O homem vê o bonito, Deus vê a alma. O homem quer pessoas cheias de entendimento e conhecimento. Deus quer pessoas quebradas e vazias. O homem quer gente cheia de ciência e de razão. Deus quer o quê? Gente entregue nas mãos de Deus. Brennan Manning disse: o reino pertence a pessoas que não estão tentando fazer gênero nem impressionar ninguém, muito menos a elas mesmas. As bem-aventuranças estão numa sequência lógica. Quando Jesus começa dizendo bem-aventurados pobres, é a porta de entrada. Porque ninguém entra no reino de Deus se não estiver vazio de si. Ninguém pode entrar no reino de Deus se as pessoas estiverem cheias de si. No reino de Deus não tem essa briga. Primeiro, porque ela propõe que se não formos vazios de nós mesmos, não podemos receber a graça de Deus. O que é graça, irmãos? Favor imerecido. E a graça foi dada para quem? Para aqueles que não mereciam, é óbvio. E quem não merece a graça? Quem é confuso, perdido, bagunçado, quem é sujo, maltrapilho. Por isso que Brennan Manning escreveu um livro, O Evangelho Maltrapilho. O Evangelho não é para pessoas arrogantes, o Evangelho é para pessoas simples e humildes. E quando Jesus fala que o Evangelho é para os simples e humildes, fazendo uma alusão àquilo que entendemos de simples e humilde, é justamente para pessoas que dependem de Deus. Segundo, se não assumirmos a pobreza da qual Jesus se refere, ou seja, a pequenez de nossa inteligência frente a de Deus, ele não se revela a nós. Lucas 18, por isso que no momento ali confuso da história, Jesus chama as crianças e disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O que eram as crianças no tempo de Jesus? Nada. Que relevância as crianças tinham para as suas famílias? Nenhuma. Se tivesse nascido mulher, então lascou-se. Menino, então, o pai ficava muito contente. O que nasceu? Menino. E ele dava uma festa. O que nasceu? Uma menina. O que ele fazia? Pranteava. E quando não nascia nenhum homem naquela casa, ele entrava em desespero, porque ele não teria herdeiro, porque só os homens podiam herdar o seu lugar. Em Cristo Jesus, isso acaba, obviamente, mas é só para você ter uma ideia, quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, o que Jesus está dizendo? Deixa vir a mim aqueles que são insignificantes. Que sabedoria tem uma criança? Que riqueza tem uma criança? Que conselho você pode receber de uma criança? As crianças não são nada. Elas não conseguem nem se sustentar. Elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem gerir a sua vida, elas não conseguem se administrar. E Jesus está dizendo exatamente isso. Quem não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. O reino dos céus não é para pessoas que sabem fazer as coisas. O reino dos céus é para gente que depende de mim, diz o Senhor. Talvez nós vamos sair daqui nessa noite dizendo, o reino dos céus não é para mim não, porque eu estou cheio de si. Eu sei como fazer, eu sei como andar, eu sei como orar, eu sei como fazer todas as coisas. Terceiro, se não formos pobres, não seremos ricos de Deus. Romanos 12, o apóstolo Paulo nos dá um conselho majestoso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A gente sempre usa esse texto dizendo assim, o culto racional que Paulo se refere é aquele em que a gente sabe o que nós estamos fazendo. Não, Paulo está dizendo que o culto racional é aquele que a gente se entrega por inteiro. Esse é o que diz o texto. Os presbiterianos gostam disso, dizer o nosso culto ele é racional. A gente sabe o que a gente está fazendo. Nós somos bons no que nós fazemos. Quando Paulo está dizendo que o culto racional é aquele que a gente entrega a nossa vida por inteira como sacrifício santo e agradável a Deus. Este sim é o culto racional. O que é o culto racional? Aquele que todos se entregam
totalmente para Deus. E quando a gente se entrega totalmente para Deus, o que fica para nós? Alguém que é bom de matemática, quando eu dou tudo, o que sobra? Por isso que Paulo está dizendo, o culto racional é aquele quando você entrega tudo para Deus. Quando você admite que você depende dele. Quando você sabe que amanhã, segunda-feira, você não sabe. Que você tem a convicção de que se Deus não intervir na tua vida, você está perdido. Eu não sei o que fazer. Gostei muito quando Larry Crabb esteve no Brasil, depois de muitos livros escritos, ele veio para um congresso na CEPAL, e nós fomos ouvi-lo. E brasileiro gosta quando vem gringo aqui dizer para nós 10 passos para uma igreja edificar, crescer. O que fazer para chegar no ministério frutífero? Aí nós. Bando de bobo. E Larry Crabb veio no Brasil e disse só coisas que ele tentou fazer e que não deram certo. Só contou frustrações, só contou decepções, só disse que o seu ministério não ia para lugar algum e não poderia chegar em lugar algum enquanto ele não se rendesse ao que Deus queria. Muitos pastores saíram frustrados, eu saí maravilhado, porque eu precisava ouvir de que nós somos pequenos e devemos ser pequenos diante de Deus. Não sabemos o que fazer. Por isso que Tiago vai dizer, não diga ao homem de Deus ou à mulher de Deus que amanhã faremos, compraremos ou viveremos, porque a vida do homem é como uma brisa, nós não sabemos o dia de amanhã. É nessa alusão de pobre de espírito que Tiago fala isso. O que é da tua vida amanhã? Não, amanhã de manhã eu vou fechar um grande negócio. Será? Não, pastor, amanhã, se Deus quiser, Deus vai abrir uma porta. E se ele não abrir? Ele não será Deus? Você vai continuar adorando? Quando nós cantamos essa canção aqui, que entregamos tudo a Ele, entregamos mesmo? Ou nós oramos pedindo que Deus abençoe aquele plano que eu já sei o que fazer. Senhor, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Abençoa esse negócio que eu sei que eu vou fazer. É isso mesmo? Não somos pobres se assim pensamos. Pobre é aquele que não tem o que fazer. Pobre é aquele que depende. Pobre é aquele que está entregue. Deixa eu te dizer uma coisa, por favor, não me entenda mal. Toda vez que eu vou preparar uma mensagem, toda vez que eu estou orando a semana, Deus me faz viver alguma coisa baseado naquilo. Segunda-feira eu estava aqui, na igreja, e um homem tocou a campainha. Ele disse que estaria aqui hoje, não está. E ele tocou a campainha e eu disse, é um pedinte. E era mesmo, só que um pedinte diferente. Ele disse, o senhor é o pastor? Eu falei, sou. E eu estou vendo aqui a calçada que está suja, tem uns matinhos e tudo. O senhor não quer que eu limpe para o senhor isso aqui? O senhor me dê quanto o senhor quiser, quanto o senhor puder. Eu disse, tá bom, pode fazer. E foi quinta-feira, quinta-feira. Eu ia almoçar com um amigo num restaurante aqui perto, e eu disse, tá bom. Ou seja, ele se entregou ao trabalho sem saber quanto que ele ia ganhar. Literalmente um pobre. E ele limpou a calçada e limpou inclusive a guia, o asfalto, a parte do asfalto. Eu dei a ele aquilo que ele me pediu, a pá, a vassoura. Eu dei a ele aquilo que eu quis. Ele não colocou uma condição. Por quê? Porque ele é pobre. Não tem condição. É o que o senhor quiser. E ali então, ele fez toda a limpeza e eu fui para o almoço, voltei, ele deixou as coisas no canto, terminou. No final do dia ele voltou. E aí, outras coisas mais aconteceram que eu não vou dizer, porque a Bíblia diz que aquilo que a sua mão faz não deve contar para outra. Mas ele talvez nunca pensou que ele fosse ser abençoado como ele foi. Mas ele foi abençoado porque ele se entregou, ele não colocou uma condição. Ele foi pobre.
E aí, enquanto eu vivenciei isso com ele, o Espírito Santo me disse, é isso que eu disse nas Escrituras, se você não for pobre como esse homem, você não entra no reino de Deus, você não põe condição para Deus, é Deus quem diz o que ele vai dar. É isso que é pobre. Quando a gente vai para a vigília com a lista de coisas que a gente quer que Deus dê. Quando a gente vai para a reunião de oração, a gente vai para a reunião de oração com os nossos pedidos. Quando a gente presta um culto para Deus, a gente presta um culto querendo que Deus nos abençoe em alguma coisa. Mas o pobre, ele está totalmente entregue sem saber o que ele vai ganhar. Isso é pobre. É disso que Jesus está falando. Eu trabalho para o Senhor e o Senhor me dá o que o Senhor quiser. E ele disse assim, se o Senhor não tiver nada para dar, não tem problema, eu vou fazer isso aqui. A gente faz isso com Deus? Deus, eu vou te seguir, eu vou te servir, eu vou me entregar a ti. E o Senhor me deu o que o Senhor quiser, e se o Senhor não quiser me dar nada, o Senhor não me dá nada, não tem problema nenhum. É assim? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29, ele diz, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Olha a cabeça de Paulo. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Uma vez eu estava comprando um sapato, ou um tênis, sei lá o quê, numa casa dessas. E eu vi uma mulher evangelizando uma outra. Olha o evangelismo dela. E ela dizia assim, eu estou passando por uma necessidade terrível e tal. E aquela mulher diz assim, não, olha, depois que eu fui para a igreja, deixa eu dar um testemunho para você. Depois que eu fui para a igreja, minha vida mudou. Hoje eu tenho emprego, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. E ela começou a dizer todas as coisas que Deus deu a ela. Eu não estou dizendo que Deus não dá. Eu estou dizendo que esse é o evangelismo errado. Faz isso, filho. Procura uma igreja evangélica, entrega a tua vida a Jesus, que Deus vai te abençoar. Esse é o evangelho da esperteza. O evangelho da esperteza é aquele que diz assim, troca com Deus. Dá para Ele a tua vida, que Ele vai te encher de bênção. Quanto que a gente deveria entender que Deus não tem nenhuma obrigação de nos dar nada. Muito pelo contrário, Jesus disse, se vocês querem vir após mim, tome a cruz e venha. O que te espera é morte, o que te espera é sacrifício. Por isso que Paulo diz, sacrifício vivo é o culto racional. O culto racional não é o culto da esperteza, onde a gente diz, olha, aqui um esquema bom. Se eu adorar mais a Deus no louvor, se o louvor me levar a chorar, amanhã eu vou ser abençoado. Nós nos entregamos a Deus sem saber o que nós vamos receber dele. O que Deus vai te dar? Não tem a menor ideia. Porque ele já deu o seu filho. E o apóstolo Paulo, respondendo aos cristãos da sua época que estavam incomodados com isso, Paulo diz assim, se ele nos deu o seu filho, não nos dará com ele todas as outras coisas? Jesus disse, buscai primeiro o reino, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Só que Jesus está dizendo o seguinte, siga-me sem preocupação, porque eu vou suprir. Não é que é para a gente siga Jesus para ser suprido. Não é isso. Porque ser pobre significa estar totalmente entregue a Deus. Porque Jesus nos diz que o pobre é o que herdará o reino de Deus. Porque no reino não há preconceito. Não há orgulho. Não há distinção intelectual. Qual é a diferença entre mim e Augusto Nicodemos? O seu conhecimento bíblico e teológico. O que isso significa para Deus? Nada. Significa para muitos. Para Deus, nada. Sou filho tanto quanto ele. E não sou filho mais importante ou menos importante por conta de conhecimento. Não há distinção intelectual, não há apego sentimental. No reino, sendo os pobres que nele estarão, não temos do que nos orgulhar, discutir, questionar, pois tudo que temos e somos veio dele.
Jesus, ao longo de todo o Evangelho, nos conta histórias e mostra exemplos de quanto devemos ser e não ser. Quer ver exemplos? A mulher que quebra um perfume caríssimo na sua cabeça. O que isso significaria para essa mulher, um vidro daquele porte? Judas olhou e disse assim, que desperdício. A gente podia dar isso para os pobres. Judas era um homem completamente preocupado com os pobres. Era alguém que tinha assim, nossa, isso poderia ser dado aos pobres. Aquela mulher tinha aquela fortuna, aquela riqueza, o que ela fez? Deu para Jesus. E sabe por que ela deu para Jesus? Jesus explica naquela conversa, naquele jantar. Porque ela tinha sido abençoada por Deus, ela tinha sido perdoada daquela mazela que ela carregava. Jesus não tinha dado uma casa para ela lá atrás, como a Universal promete. Jesus não tinha dado um emprego novo, como a Universal promete. Jesus tinha perdoado o seu pecado, o peso de culpa que ela carregava. Então ela pega aquilo que é mais valioso na casa dela, um perfume caríssimo, e dá para Jesus. Credor incompassivo, que é perdoado, mas não perdoa. Olha que coisa interessante. Ele vai, Jesus conta essa história, ele sai dali e ele vai lá na jugular do outro que deve para ele, mas ele tinha acabado de ser perdoado a quem ele devia. A oração do fariseu e do publicano, como é que ela é? O fariseu disse assim, o culto racional do fariseu é, que bom que eu não sou como ele. A oração do publicano que o fariseu odiava é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Pobre, completamente pobre. Não tenho nada para entregar para o Senhor. Não tenho nada para os homens, não tenho nada para Deus, não tenho nada para a sociedade. Nesses 3 exemplos, nós temos sempre fatos em comum. Sempre um rico e outro pobre. Um que bastava a si mesmo e o outro que precisava de misericórdia. Mateus 21, outra passagem interessantíssima, verso 31 e 32. Jesus conta a história de 2 filhos, que um diz assim, o pai pede, meu filho, faz tal coisa para mim, e ele diz, não faço não. Mas o pai vira as costas, ele vai e faz. Ele se arrepende e faz. E o outro diz, deixa comigo, pai, tá resolvido esse negócio, a gente resolve esse negócio aí. O pai vira as costas, ele não faz. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, pastor, deixa comigo, e você fica esperando até hoje? E as outras que são resistentes, mas quando pegam para fazer, fazem. É disso que Jesus está falando, mas ele completa no texto. O primeiro responderam eles. Jesus diz, qual fez a vontade do Pai? O que disse bonito ou o que fez? O que fez. Disse Jesus, digo-lhes a verdade, presta atenção, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Vamos olhar para nós aqui um pouquinho, vamos contextualizar esse verso de Jesus junto aos fariseus. Ele conta essa história para os fariseus. Vamos pensar em nós aqui. Nós estamos aqui na igreja e podemos estar cheios de nós mesmos. Nós podemos estar aqui no culto, oferecendo um culto, mas podemos estar cheios de convicções e razões. Jesus pode estar dizendo através desse texto para nós. Os publicanos e as prostitutas estão entrando na frente de vocês. Como assim, Senhor? Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, diz o texto, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Quem que Jesus está falando aqui de João Batista? Quem que Deus preparou para abrir o caminho para Jesus chegar? João Batista, não é isso? Como é que João Batista vivia? Usando roupa na contramão do tempo, peles de carneiro, e comendo o quê? Gafanhoto, dando uma molhadinha no mel silvestre. Ou seja, literalmente um bicho grilo, doido, com DNA do sacerdócio do templo. Abre mão do sacerdócio e vai pregar no deserto. Qual a chance da gente dar ouvido para João Batista? 0. Nenhuma. Porque ele não se veste como um sacerdote, como alguém que deve pregar o evangelho.
Ele não come a comida kosher que o rabino diz que ele tem que comer, ele come gafanhoto com mel silvestre. E ele prega no deserto e não no templo. Qual a chance da gente ouvir esse cara? Nenhuma. O que Jesus diz? Vocês não creram nele, porque vocês procuraram aquilo que vocês tinham dentro da cabeça de vocês. Vocês não são pobres. Então eu repito que a questão para Jesus nunca foi a condição social, mas o coração. Olha para Laodiceia, Apocalipse 3,17. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica em conhecimentos oftalmológicos. Sabia disso? Ela tinha um remédio para os olhos. E por isso que Jesus fala para ela, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, porém eu te digo, reconheça a sua miserabilidade. Você é digno de compaixão, porque é pobre, cego e está nu. É cego. Mas eu tenho um remédio oftalmológico e sou cego? É. Médico, cura-te a ti mesmo. Você acha que pode, mas não pode? Nicodemos, José de Arimateia, Zaqueu. Por que a salvação chega na casa de Zaqueu? Rico, ladrão, cobrador de imposto. Mas ele provavelmente naquele jantar disse para Jesus, Senhor, eu não entendo nada, eu não sei de nada. O que o Senhor me sugere? E Jesus então deu-lhe uma lição da obra de Deus. Ele disse, tá bom, Senhor, então eu vou devolver a quem eu roubei. Eu vou distribuir a minha riqueza aos pobres e eu vou resolver a minha vida. Jesus disse, Zaqueu, a salvação chegou na tua casa. Por quê? Porque ele resolveu dar dinheiro para pobre? Não. Porque ele resolveu abrir o coração para ouvir o que Deus quer para a vida dele. Imagina Zaqueu fazendo o ministério da Igreja Universal. Jesus é o seguinte, vem aqui, sou rico, tenho dinheiro, o que o senhor está precisando aí para o ministério? Eu vou bancar o ministério do senhor. Não seria salvo. Mas porque ele disse, provavelmente, Senhor, eu não tenho condições nenhuma, o que eu preciso fazer? Abriu-se, tornou-se pobre, tendo uma casa rica, sendo um homem rico. Olha um outro exemplo do que Jesus está nos dizendo no Antigo Testamento. Naamã, o grande comandante, ele adquire lepra. A menina que ele sequestra, que ele leva para a casa dele, diz para ele assim, ai meu Senhor, lá na minha terra tem um profeta, muito gente boa, ele pode te curar. O que essa menina podia ter feito? Dito nada, o senhor me sequestrou, o senhor me pegou, agora o senhor morra com essa lepra. Mas ela disse, o meu profeta pode curar o senhor. Naamã vai para Israel falar com o profeta não o recebe, e o profeta manda ele tomar banho aonde? No Rio Sujo. Você com lepra, o profeta diz assim, vai no Tietê, aqui em São Paulo, aqui na altura do Pinheiros ali, 7 vezes. Aí você diz assim, vai inflamar a lepra, vou pegar uma inflamação, não dá. Sabe qual é o recado disso que o profeta está dizendo? Esvazie de si. Esvazie de si. Faz o que Deus manda. Não dialogue com Deus, obedeça. Faz o que Deus quer, não o que você quer. Eu já estou terminando. E a gente vai pensar agora na seguinte questão. O que aprendemos com tudo isso? Apenas 2 coisas. A lógica de Deus é invertida do mundo. Como é que a gente pode pensar que bem-aventurado é pobre, se a gente sabe das dificuldades que os pobres têm? Então, provavelmente e certamente, não é de riqueza que Jesus está falando, é de vazio. Os deuses do mundo exigem que seus súditos trabalhem e se sacrifiquem, mas o nosso Deus trabalha e se sacrifica por nós. Você já pensou nisso? Para o budista e para o budismo, você precisa estudar, você precisa praticar a meditação para chegar no nirvana, aí sim você será coroado de bênção. O espiritismo diz que você tem que procurar se desenvolver espiritualmente para você ir para um outro plano. Todas as outras religiões ensinam que você precisa crescer, que você precisa chegar num caminho do conhecimento, quanto que a nossa diz que quem faz você ser abençoado é Deus.
Quer ver uma história riquíssima que a gente tem no Antigo Testamento para mostrar como Deus quer mexer com os pobres, com gente vazia e que não confia em si mesmo? Gideão. Quando Gideão vai para a guerra, ele fala: Deus, como é que é esse negócio? O Senhor vai me usar nesse negócio? E aí ele faz aquela prova da lança. Vocês conhecem aquilo? E tem muita gente que gosta de fazer essa provinha ainda hoje. Deus, olha, me dá um sinal. Aí ele pega, bota a lã e diz assim: Senhor, se amanhã de manhã essa lã estiver cheia do orvalho da noite e a grama toda seca, eu vou entender que é o Senhor. No dia seguinte ele chega, a lã molhadinha e toda a grama seca. Ele diz: é Deus. Mas ele é coração como eu, o seu. Só mais uma. Vamos inverter? A lã seca e toda a grama molhada. E Deus diz: tá bom, vamos lá. E ele amanhece, e ele pega a lã sequinha, e ele olha tudo encharcado. Ele diz: é Deus. Eu vou para a guerra. E Deus diz: agora só que tem uma coisa. Sabe quantos homens Gideão tinha para ir para a guerra? 22 mil homens. Deus assim: agora só um pouquinho. Você vai fazer agora a prova que eu quero. Você fez a minha, você fez uma comigo, agora eu vou fazer uma contigo. Bota esses caras para beber água na beira do rio. E fica de olho. Aquele que bebe como um cão, você para a guerra. Mas aquele que enfia a cara na água, se deleitando, você tira, porque não presta para nada. Alguns chegavam e bebiam, olhando assim, e os outros entraram na água de cabeça, e Deus disse: separa. Sabe quantos ficaram para Gideão vencer a guerra? 300. E 22.300. E sabe o que Deus disse para ele? E o Senhor disse a Gideão em Juízes 7:2: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Ele fez essa prova e Gideão foi para a guerra de 22.300. Para provar, sabe o quê? Bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Essa é a conta de Deus. Você está achando que você vai fazer muita coisa com o que você tem? Deus diz assim: eu vou tirar é tudo. Calma aí, pastor, não joga essa profecia para mim não, deixa do jeito que eu estou. Deus não divide a sua glória com ninguém. Romanos 3, verso 10, Paulo vai nos dizer que nós não somos nada. Pedro, na conversa com Jesus, se desmancha de sua intelectualidade ao ouvir de Jesus que a revelação dele dizer: tu és o Cristo, não veio de si mesmo, mas veio do meu Pai. Segundo e último, pobres em espírito reconhecem que toda lógica e sentido da vida só pode ser encontrado em Deus. Essa pobreza começa quando olhamos para Deus e nele vemos sua grandeza. Aí sim podemos olhar para nós e para os outros, pois nosso foco já foi regulado. Os ateus não encontram Deus porque são cheios de si, não são pobres. A lei de Deus é o que confronta com a nossa pobreza, se a temos. Porque a lei dele, a lei de Deus, nos diz que somos pequenos, incapazes de cumprir e de viver. Salmo 119, 97 diz: como eu amo a tua lei, medito nela dia e noite. Bem-aventurados pobres. Quem são eles? Aqueles que não sabem nada, que não têm nada e que se entregam a Deus, porque se Deus não guiar a vida deles, eles não se guiam, eles não sabem para onde vão. Pobres são aqueles que dependem totalmente de Deus, que saem de manhã dizendo: Senhor, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, enfrentarei. Pobres são aqueles que se entregam na mão de um cirurgião sem saber se vão acordar da cirurgia. Pobre são aqueles que dependem de Deus e não dependem de si mesmos. Há pobre de Deus nessa noite? Curve a sua fronte. Senhor, será que há algum pobre aqui nessa noite?